Bem-vindo ao GZ, Podcast Grasmec, podcast dinâmico e atual. Inscreva-se em nossas redes sociais. Estamos começando mais um episódio do GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. E hoje vamos falar a respeito do balanço da safra de grãos 2023. O nosso convidado é o Francisco Roberto Soulier. Vou passar o currículo dele aqui. Ele é engenheiro agrônomo, proprietário da Agrícola São Francisco, localizada em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, e sócio da empresa PG Seeds, empresa de melhoramento de forrageiras da cidade de Passo Fundo, também no Rio Grande do Sul. Além disso, é um palestrante, né, Francisco? Isso não colocaram aqui no teu currículo, mas anda fazendo palestras por aí também. Já fui melhor. Não, mas tá. Eu te acompanho aí nas redes sociais, né? Até depois, quem quiser seguir o Francisco, a gente vai passar as redes sociais dele também. Mas, então, vamos iniciar o assunto aqui, que a gente veio conversar a respeito da safra de grãos esse ano. Então, Francisco, vamos fazer primeiro um apanhado geral. Certo. Vamos falar da avaliação da safra de grãos 2023 no Brasil e no mundo. O que tu... Não, assim, Emerson, eu me formei há 30 anos e não acreditava que o Brasil se tornaria o que é hoje, sabe? Vários pesquisadores comentavam, palestrantes que nós participávamos na época, comentavam que, poxa, o Brasil vai se tornar líder mundial em grãos, em soja, milho, trigo, né? E eu dizia, mas como, né? Porque a gente via sempre os americanos lá na frente, né? Em termos de produção de soja. Milho ainda, né? São os maiores produtores mundiais, né? Com mais de 350 milhões de toneladas. Mas o Brasil vem evoluindo, vem crescendo, vem a cada ano surpreendendo em termos de produção, né? Principalmente pelo cerrado, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul foi o polo irradiante, né? Ele começou com o processo na década de 70, né? Mas assim, em função das terras baratas e da tecnologia empregada, o cerrado, o centro-oeste brasileiro é protagonista hoje. Então, comentando com relação à safra, ela foi recorde para o Brasil este ano, né? Mais de 150 milhões de toneladas, né? Enquanto que os americanos produziram em torno de 120, 122 milhões de toneladas, né? E a Argentina, que na década de 90 ela competia mais com o Brasil, ela chegou a produzir 55 milhões de toneladas de soja, né? Mas nessa última safra ela produziu pouco mais de 20 milhões de toneladas, em função principalmente do clima, né? Que foi um clima adverso, né? E também pelas políticas, né, adotadas pelo governo da Argentina, né, em relação ao dólar, né, e as taxações de exportações. Isso trava um pouco o desenvolvimento da agricultura lá, né. Cara, eu vejo assim o Brasil como líder, né, na produção de alimentos, não tem como, né, como não ser, né. Eu acredito assim que os concorrentes já perceberam, Estados Unidos e Europa, né, o protagonismo do Brasil nesse segmento, né, e eles colocam obstáculos com relação ao meio ambiente, né, fazem lobby para tentar segurar um pouco esse avanço da agricultura no Brasil. Mas eu acho que não tem como barrar isso aí, é uma questão de vocação do agricultor brasileiro, né? Sempre falo isso, né? Que o agricultor brasileiro é diferenciado, né? Ele, se tu pegar ele desde o início, né? Ele sempre teve que lidar com adversidades sabe? Não é uma agricultura já pronta como é a americana e a europeia. Ele teve que desenvolver tecnologias próprias, né? Principalmente no Cerrado, mas no Rio Grande do Sul também, né? Na região do Sul também, né? O plantio direto é um exemplo disso, né? Entende? Então, esse avanço da agricultura tropical, subtropical, né? Ela
fez com que a gente desenvolvesse manejos, sementes adaptadas, épocas de plantio, se descobriu a safrinha, né, que hoje no Brasil faz 2 safras, então isso aí, né, chama atenção, né? Mas assim, o que eu acho que é a ferramenta mais importante, tá, do sucesso da agricultura brasileira é o próprio agricultor, né, o agricultor brasileiro tem iniciativa, ele busca sempre, é impressionante, né, eu como agricultor, né, e como eu tenho essa empresa de melhoramento, né, de forrageiras, principalmente ervilhaca, como o agricultor nos procura para obter informações, para inovar, para tentar algo diferente e se sobressair, né? Então, comparando com os agricultores europeus e americanos, eles são mais céticos e eles seguem sempre uma direção. Lógico, eles estudam muito também, né? A questão, principalmente em época de plantio, eles evoluíram muito, né? Porque no final da década dos anos 2000, eu acreditava que os americanos não conseguiriam implementar um rendimento superior em termos de soja, principalmente. E eles conseguiram, através da antecipação de plantio de soja, né? A janela, por exemplo, era novembro, eles puxaram um pouquinho para outubro, estavam misturando plantio de milho e soja, e aí houve um incremento interessante de rendimento, né? Só que o problema deles é a área, né? Eles não têm muita área para expandir. Não consegue mais expandir. Não consegue mais expandir. O Brasil... O Brasil tenta, né? O problema o problema é que o governo, mas o governo ele sofre influência, provavelmente, de fora para segurar, e ele cai nessa conversa. Então, mas assim, cara, eu vejo que é inevitável, devagarinho o Brasil vai aumentando área, tem muita área degradada para abrir, né, que é campo, pasto degradado, e a produção nacional vai aumentar ano após ano. Lógico, tem a questão de preço, né, que pode travar um pouquinho o ano, mas quando o preço for apropriado e for interessante, vai ter aumento considerável de área. Né? Fugindo até um pouco aqui das nossas perguntas, mas tu acha que esse aumento de área, tu acha que o Brasil ainda precisa aumentar muita área? Porque eu vejo que hoje tem muita tecnologia, né, falando mais de máquinas, que eu entendo melhor do que, né, da semente em si, mas falando das máquinas, eu acho que hoje o Brasil tá apostando em muitas tecnologias que estão ajudando a aumentar essa safra, né? Sim. Tá ajudando a aumentar muito a quantidade de grãos. Claro, que depende muito de tempo, tudo, do manejo de solo, mas e os Estados Unidos, comparando com os Estados Unidos, assim, porque eles também já têm muita tecnologia desenvolvida. Tu acha que eles conseguem ainda crescer muito sem aumentar território ou não? O Brasil ainda tem mais chance nos dois sentidos, tipo, tanto aumentando território quanto melhorando tecnologia. Certo. Veja bem, o Brasil cresce mais em rendimento por hectare do que área. Só que como as áreas no Brasil são baratas ainda, principalmente no centro-oeste, tá? E a própria região sul do Rio Grande do Sul, as áreas vão crescer, né? Principalmente naquelas áreas de pastagem degradada. Não, é inevitável, o agricultor ele tem esse instinto de plantar mais, né? E isso vai acontecer. Já os americanos não têm mais isso, eles abriram praticamente tudo, né? E assim, eu dizer para você que o agricultor americano não vai ter mais rendimento no futuro, eu não posso te afirmar, porque assim como eu não acreditava que, por exemplo, vou ser bem assim, didático contigo, há tempos atrás, quando se produzia 60 sacas de soja por hectare, ninguém acreditava que poderia chegar aos 80. Né? Da mesma forma, hoje, nós estamos nos 80 sacas de soja, a gente não imagina que vamos produzir em média 100 sacas, mas isso pode acontecer com a tecnologia que vem vindo. Né? Eles caem também bastante em genética de semente. Não, assim, são vários Emerson, eu vou ter, assim, daí já é uma questão já de agricultor. O que eu vejo? Tem um solo, tu tem um manejo. Tu faz esse manejo no solo e a tua genética responde a esse manejo. Sim. Tá? Só que essa genética tem um limite. Entende? Ela vai chegar, por exemplo, a variedade X, ela chega a 100 sacas, por exemplo. Tá? Eu posso
adubar e aumentar a fertilidade, aumentar perfil de solo e mix de coberturas, é 100 sacas. É o teto dessa cultivar. Só que a genética trabalha, entende? Sim. Então, de repente surge uma cultivar que vai a 120 sacas. E eu tenho um manejo que consegue proporcionar esse rendimento, eu vou chegar lá. Então, é difícil de você falar. Eu acredito que vai evoluir. Eu acho que vai evoluir. Né? Um dos fatores limitantes hoje é a água, mas eu, assim, da experiência que eu tenho, à medida que melhora-se o manejo, fertilidade, doenças, a questão do manejo de doenças, manejo de pragas, né? Por exemplo, antigamente não se controlava ácaro e trips, hoje o agricultor controla, né? Então, são situações que tu vai um ciclo que tu tem que cuidar. Tu vai manejando e tu vai evoluindo, né? Por isso que eu acho difícil comentar essa questão será que chegamos no limite? Eu acho que não, sabe? Eu acho que não. E para o milho ainda é mais interessante, porque o potencial do milho é maior ainda. Então, Francisco, levando em considerações ali tudo que tu falou a respeito, né, do manejo, da genética, que pode ser que aumente ou não ainda, né, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Quais os fatores que tu acha que contribuíram para essa safra recorde no Brasil? Né? Vamos comparar aí com os Estados Unidos, né, que são os dois aí que estão brigando pela ponta. O que tu acha que o Brasil, então, fez de melhor, de certo? O Brasil já vem crescendo em área, em rendimento, né? E aí quando tu tens uma safra, há 2 anos atrás, uma explosão de preços, né? Que os patamares em 2020, em maio de 2020, era em torno de $9 o bushel, né? Que é bem mais baixo. Isso estimula, então, quando o preço explode, sobe, né? Foi a 14, 15, 16, aumento de plantio, porque a agricultura se torna rentável com esses patamares de preço, né? Houve uma escassez de produção, né? Principalmente pelo fenômeno Laninha, né? E isso já pesquisadores comentam que nós vamos ter períodos de resfriamento global com relação a mais laninhas, né? E a agricultura subtropical e temperada vai sofrer um pouco mais que a tropical, né? Como o Brasil é uma região onde a grande concentração da produção está em clima tropical, então era visto que o rendimento ia crescer e a produção, né? Na safra passada, aí toda a região sul teve problemas com estiagem, né? Este ano somente o Rio Grande do Sul, né? Então... Esse ano não chegou a pegar Paraná? Não, só o Rio Grande do Sul e a região da Argentina, Uruguai e Argentina, que pegaram esse problema de seca, né? E como... Claro, o Rio Grande do Sul é um importante produtor, né, um dos maiores do Brasil, só que tu pegar num contexto geral, né, e não reflete, né, e como se aumentou bastante a área. E o rendimento, os comentários dos agricultores do Centro-Oeste, que o rendimento foi muito bom. Então, e aí você pega um preço que estava a $14, $15 o bushel, isso estimula muito o plantio, né? E também o investimento em tecnologias. Isso é legal, sabe? E mesmo agora, assim, tô analisando e pensando, hoje eu estive olhando, Chicago está em 12,80. Não é um preço ruim, é um preço acima do normal, se você for analisar, né? Claro, agora em função desse excesso de produção, tu tens... prêmios negativos, que quer dizer que tens um preço um pouquinho abaixo de Chicago, né? O preço base de Chicago é um prêmio negativo que o comprador te paga para levar essa soja, pelo excesso de oferta, né? Mas assim, eu acredito que no segundo semestre já vai melhorar um pouco, né? Não em patamares de 180, 190, como vinha sendo, porque era fácil ser agricultor nos últimos 3 anos, né? É o que dizem por aí, né? Porque eu me lembro, a gente comentava, vou vender soja, 180, 190, 180, 190, não tinha aquela...
Porque geralmente o agricultor tem que estar muito atento ao mercado, Sim. tem que estar, sabe, Tem que estar acompanhando. acompanhando, né? deu o pico de preço, tu vai lá e vende, né? Esse ano vai ser um ano assim, tem que estar, segurar a soja, segurar a produção, quando der um pico você entra vendendo. Só te interrompendo um pouco, Sim. mas isso a gente escutava bastante, a gente veio da AgriShow agora, né, poucos dias, e realmente o pessoal estava falando que deu uma safra boa lá para cima, né, diferente da Expo Direto que a gente teve aqui, que a gente, né, teve a seca, mas o pessoal disse que vai acompanhar mais até para segurar e vender na hora que achar que deve vender, né, acompanhar mais os preços. Então a gente sentiu isso ali na AgriShow. Então, só para complementar, é bem dentro disso que tu está falando, que o agricultor vai ter que estar mais ligado agora, porque essa questão de preço aumentou o preço da soja, mas aumentou o preço também do investimento na lavoura, né? Então, eu acredito que tem que achar o melhor momento. Viu, Emerson? Assim, até a questão dos insumos caindo bem, né? Então, a relação de troca, nós temos que avaliar muito a relação de troca, né? E eu acredito que ela vai estar favorável no segundo semestre, ou daqui uns meses já, né? Então, eu não vejo assim que a situação vai ficar ruim. Aquela espera. Não, lógico, não é aquele 180, 190 que nós tínhamos, mas também não é 100 reais, 80 reais. E outra, na época, quando o preço era 80 reais, que o pico era 80, né? Nós tínhamos oscilação entre 58, 60, 82, 85, então você tinha que achar o momento, né? Claro, por isso você deve estar organizado, preparado, com as contas em dias, né? Não é o agricultor que tem dívida é mais complicado. Sim, infelizmente. Tem o que pode esperar e o que não pode. Infelizmente é assim, né? Mas é questão de se organizar, né? É difícil, eu sei, mas isso o agricultor tem que cada vez colocar mais na cabeça que não é só produzir, sim, ele tem que aprender a comercializar, ter paciência, resiliência. Que o Rio Grande do Sul são 3 anos de seca, sabe? Não é fácil, mas... Eu sempre falo, mais acostumado com a indústria, mas hoje eu vejo a lavoura como uma indústria, né? Uma indústria. Tem que comprar equipamentos, insumos, saber a hora de vender, né? Então não é só plantar e colher e vender, né? O buraco é mais embaixo, como dizem por aí, né? Viu, Emerson? Eu queria só abordar um pouquinho sobre o milho, tá? Não, tranquilo, pode ir. Olhando aqui. Cara, o milho, o Brasil, né, está se tornando muito competitivo em milho. Hoje nós fizemos 2 safras, uma de soja e um milho safrinha, que para mim é safra, não é safrinha mais, né? E a qualidade do milho é muito boa. Temos problemas com relação a milho e soja, que nem agora a questão de logística e armazenagem, né? Porque o Brasil teve uma produção muito grande de soja. E os armazéns estão abarrotados de soja. E que nem nós estávamos comentando antes, o agricultor não quer vender a safra e aquilo está estocado em armazéns. Entende? E nós estamos com uma safra de milho entrando no Centro-Oeste, né? Então isso também já ocasionou, né, uma queda bem significativa do preço do milho, né? Pela grande oferta e pela competição entre a soja e o milho pela logística, né? Mas assim, historicamente os americanos são os maiores exportadores, né? Mas provavelmente o Brasil irá, em termos de exportação, passar os americanos, né? E os americanos já perceberam isso, eles já, né, que o Brasil ele vai ser um grande produtor de soja, milho, trigo, né, arroz, né? E eu gostaria de comentar contigo que, assim, eu acho interessante que quem controla a comida, o alimento no mundo, ele tem muita força e poder. Então, por isso que há esse lobby contra o Brasil, muitas vezes, com relação à abertura de área, né, a questão de ambientais, principalmente. O que nós devemos trabalhar para informar os nossos governantes para ficar ligados com isso e não cair nessa conversa
do pessoal de fora, entende? Mas eu acredito que é um processo sem volta. Se permitirem o Brasil só trabalhar, por exemplo, com áreas degradadas e com os campos, no caso, eu gosto muito do Rio Grande do Sul, sabe? Os campos do Rio Grande do Sul têm muito potencial, irrigação, sabe? Trabalhar com isso, claro, tem que ser manejado, né? Que, por exemplo, este ano, mesmo as áreas irrigadas sofreram pela falta dela, porque a seca foi muito severa na metade sul. A metade norte até foi um pouco mais tranquilo, mas a metade sul foi terrível. Sul, de lado da Argentina. Terrível. Então, assim, eu vejo ações, principalmente na metade norte, que eu conheço mais, que eu acho que devem ser tomadas, e o agricultor deve começar a pensar assim, sobre plantio de soja, principalmente, que é o carro-chefe, que é o escalonamento de plantio. Tá? Eu acho que nós devemos cuidar das épocas, tá? Porque, veja bem, nós podemos ter seca em dezembro, janeiro, fevereiro, março, todos os meses nós podemos ter seca. Sim. Não sabe quando ela vai vir. E eu vejo o que o agricultor faz. Ele bota, por exemplo, material super precoce em outubro. Ele vai pegar a seca de dezembro, certo? Sim. Depois, vou ser bem, já vou pular para... Aí ele planta o material mais tardio em novembro, que ele pode pegar a seca de março, por exemplo, março, abril. Eu acho que nós deveríamos rever isso e plantar os materiais de ciclo mais tardio, mais longo no cedo, né? Porque daí tu escaparia já numa seca de dezembro, tu pularia para um janeiro, e como você planta mais cedo, o material ele alonga o ciclo dos estágios. Então tu fica com uma segurança maior, né? E os precoces, bom, eu jamais plantaria um material ciclo zero na minha propriedade. Não gosto. Eu acho que não vale a pena o risco para áreas de sequeiro. Áreas irrigadas, eu acho que ok, beleza, não teria problema, até como tu vai usar água de pivô, quanto mais cedo tu tirar da propriedade, melhor. Mas em sequeiro eu não faria, né? Então, trabalhei um limite aí que os agricultores sabem, um grupo 5.3, 5.4, para fechamento de plantio, né? Que daí tu já vai lá para fevereiro, lá para, sabe, onde tu já escapa de alguns problemas, né? E você tem que ver o histórico da propriedade. Isso a gente faz, então, da região. A gente sabe que para nossa propriedade, dezembro, ele dá um veranico, por isso tem o trauma no milho, né? Eu planto milho porque ele dá. E geralmente na segunda decêndio de fevereiro e março ali são né, de modo geral. Tem exceções, mas de modo geral acontece mais isso. Então nós nos programamos para colocar o material para escapar desses problemas. E muitos agricultores colocam os materiais que caem nesse problema. Por exemplo, você vai plantar essa super precoce, não planta milho. Sim. Não planta soja. Você quer correr risco nessa janela. Sim. Planta milho. Entende? Então, eu acho que a tomada de decisão tem que ser racional e tem que se levar muito em consideração os históricos e não olhar só para a safra passada, porque são ciclos. Sim. Nós temos ciclos de laninha, ciclos de El Niño, né, que vão condicionar a falta de água, excesso de água, né, excesso de chuva. Olhar um período, e um histórico. Porque eu sempre brinco assim, eu acho legal, é a questão existe um negócio, um termo que a gente usa, que é a síndrome do azarado, né, que é o agricultor olha, tipo assim, está acontecendo uma safra boa de milho, no outro ano uma safra boa de milho, novamente na outra uma safra boa de milho, mas só está num ciclo de El Niño, por exemplo, em chuvas. E aí ele fica olhando aquilo, e diz, mas eu vou plantar, porque eu também quero colher 200 sacos de milho. E aí entra num outro ciclo de La Niña, e aí vem a frustração. E aí ele diz, nunca mais eu vou plantar milho na minha vida. Sabe? Porque ele ficou esperando, e é bem da mentalidade, assim, do racional, que tu não está acompanhando, né? Por isso tem que seguir o histórico e seguir uma sequência pré-determinada que tu vai fazer e fazer aqui, entendeu? Tu não pode ficar oscilando,
Não, tem que ter um acompanhamento mais... Eu vejo assim hoje. Mais preciso, no caso, né? Seria algo... Ano passado eu fiz assim, você não vou fazer do mesmo jeito, conforme as previsões futuras e conforme foi feito no passado. Geralmente ele faz assim, a soja do cedo deu bem, a precoce deu bem, vou plantar tudo do cedo. Aí no outro ano, sabe? Segue um roteiro, segue um planejamento estabelecido em função do teu histórico. Eu acho que isso aí é o que mais, para a região norte do estado, aqui do Rio Grande do Sul, é o que mais se encaixa. Sabe? Nós estamos tendo bastante sucesso com isso. Nós conseguimos mitigar um pouco a questão da perda de rendimento. Claro que não vai colher 100% do que queria colher, mas tu vai colher 70%, 60%. Não vai ter uma quebra muito grande. Exatamente. Não, eu tenho mais uma pergunta aqui, mas eu acho que já meio que respondeu ela, mas fala a respeito dos cuidados que o produtor tem que ter na próxima safra. Eu acho que já meio que contextualizou isso. Objetivando o aumento da produtividade, né? Consequentemente a renda junto, mas se quiser complementar... Não é bem, até eu tinha feito aqui um resuminho no final, que é isso que eu falei, né? Que é planejamento de custos, né? Ser racional, né? Avaliar muito bem anos de El Niño e Laninha e ter um histórico em cima disso, sabe? Da tua propriedade, né? O histórico não só de chuva, mas o histórico, eu plantei um grupo de maturação tardio, um 6-0, eu plantei na época X e colhi Y, eu plantei ela mais tarde e colhi daquele jeito, sabe? Ter um histórico, tu tendo esse histórico nas tuas mãos, abre caminhos, fica um pouco mais fácil, não quer dizer que tu vai acertar todas, mas assim, tua assertividade vai ser maior, tua estabilidade vai ser maior. Porque o agricultor hoje, tu tem que colher o máximo com estabilidade. Sim. Não adianta um ano você colher 80 e no outro 15. Sim. Tá? Nossa situação, sim, eu sei que tem secas, eu volto a falar, porque eu sei tem. que senão vai ter agricultor que vai ficar chateado, porque não é culpa dele a seca, do jeito que aconteceu em 3 anos. Né? Então, a nossa região, a região norte do estado, é um pouco diferente. Né? Ela passou por veranicos, mas assim, de uma forma bem mais suave, né? Bem mais que a metade sul. Né? Então, que eu falei, projetar as safras futuras. Eu acho que hoje também está muito mais fácil conseguir a informação, né? Ela vem muito mais rápida, só tem que saber usar ela melhor para tu fazer um manejo bom. Tem que saber usar, né? Comparando da época do teu pai, vamos dizer assim, né? Isso hoje em dia a gente consegue... Hoje as coisas estão muito mais claras, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje há 30 anos atrás, meu Deus do céu. E tem muito software também que te ajuda com isso, então hoje fica mais fácil tu fazer esse desenvolvimento, né, na lavoura através da internet, softwares, enfim. Então acho que a informação está aí só para ser usada, e bem usada tu consegue ter um manejo melhor. Sim, bem tranquilo. Então, Francisco, não sei se tu quer complementar com mais alguma informação. Não, só comentar que a agricultura é assim, nós vamos ter altos e baixos, é normal, são ciclos, né? Sabe? Quando se tem quebras de safras, os preços serão maiores, isso é lógico, né? Quando a demanda for mais intensa, nós vamos ter preços maiores, mas sempre haverá um equilíbrio, e o equilíbrio, e esses preços vão tentar se ajustar. Então, trabalhar com racionalidade, que eu acho que isso é muito importante, né? Trabalhar com tranquilidade, se projetando e com históricos. Eu acho que isso aí é o mais importante. Então tá, Francisco, eu quero que tu deixe também as tuas redes sociais aí para o pessoal que quiser te seguir, no Twitter que tu usa bastante. Certo, no Twitter é @FranSoulier, tá? E no Instagram é Francisco Roberto Soulier. Tudo junto ali. Depois, quem estiver vendo pelo YouTube aqui, a gente vai colocar aí embaixo ali para vocês seguirem o Francisco. Mais uma vez eu te agradeço pela presença aí, por ter aceitado o nosso convite, pela aula que a gente teve aí hoje. Estamos então encerrando aqui mais um episódio do GZ Podcast e aguardo vocês para os próximos episódios no Spotify e no YouTube da Grasmec. Muito obrigado e até mais.
GZ, Podcast Grasmec, podcast dinâmico e atual. Inscreva-se em nossas redes sociais.